Vamos ler em pé? Pedir para que todos possam ficar em pé e possamos ler esse texto. Eu vou ler os versos ímpares. Aumenta um pouquinho. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Falai aos filhos de Israel e dizeis: qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo será imundo por causa do fluxo. Esta, pois, será a sua imundície por causa do seu fluxo, e o seu corpo vaza o fluxo, ou o seu corpo o estanca. Esta é a sua imundície. Toda carne que se deitar ou que tiver fluxo será imunda, e tudo sobre que se assentar será imundo. Qualquer que lhe tocar a cama lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentar e tem fluxo, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar o corpo do que tem fluxo lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Se o homem que tem o fluxo cuspir sobre uma pessoa limpa, então esta lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imunda até a tarde. Também toda cela em que cavalgar o que tem o fluxo será imunda. Qualquer que tocar alguma coisa que esteja debaixo dele será imundo até a tarde. E aquele que a levar lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Também todo aquele que tocar o que tiver fluxo, se haver lavado as suas mãos com águas, lavarás as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. O vaso de barro em que tocar o que tem fluxo será pregado, porém todo vaso de madeira será lavado em água. Quando, pois, o que tem o fluxo dele estiver limpo, contar-se-á 7 dias para a sua purificação. Lavará as suas vestes, banhará o corpo em água corrente e será limpo. Ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação e os dará ao sacerdote. Estes os oferecerá, um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. E assim, o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando estiver com ele em emissão do sêmen, banhará todo o seu corpo em água e será imundo até a tarde. Toda veste e toda pele em que houver sêmen se lavarão em água, serão imundas até a tarde. Se um homem coabitar com a mulher e tiver emissão do sêmen, ambos se banharão em água e serão imundos até a tarde. A mulher, quando tiver fluxo de sangue, e esse for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Tudo sobre que ela se deitar durante a menstruação será imundo, e tudo sobre que se assentar será imundo. Quem tocar no leito dela lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela estiver assentado, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, esse será imundo até a tarde. Se um homem coabitar com ela e a sua menstruação estiver sobre ele, será imundo por 7 dias, e toda a cama sobre que ele se deitar será imunda. Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxos de sangue por mais tempo do que acostumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Toda a cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo será como a cama
será imundo. Portanto, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias, e depois será limpa. Ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e o trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para a oferta pelo pecado e outro para o holocausto. O sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua impureza perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, ao contaminarem no seu tabernáculo que está no meio deles. Essa é a lei daquele que tem o fluxo e daquele com quem se dá a emissão do sêmen e que fica por ela imundo. Todos, e também a mulher passível da sua menstruação, e aquele que tem o fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com a mulher imunda. Amém. Encerramos, irmãos. Oremos ao Senhor pedindo iluminação do nosso Deus. Deus, fale conosco esse texto antigo, dessa celebração ritual, Senhor Deus, dada a Israel, cerimonial, lei cerimonial. Queremos ouvir e aprender um pouco e atualizá-la para os nossos dias, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, existem textos que, se não fosse sequência, eu nunca pregaria, confesso a vocês. Está aí um texto que tematicamente eu não escolheria para pregar, a não ser que Deus mandasse eu pregar esse texto. Mas nós estamos numa sequência importante. O que você está estudando é santidade total ao Senhor. Lembra, começamos no capítulo 11. E nós vamos até o final desse texto de Levítico com o nosso único tema. E qual é o tema? Santidade. Santidade ao Senhor. Deus é um Deus que está preocupado com todos os atos do ser humano. Atos integrais. Ou atos normais da nossa vida, como um fluxo. Tanto o masculino como o feminino, isso é algo que o próprio Deus permitiu que o corpo pudesse externar, através dos hormônios, através das fases, etc. e tal. Mas o que tem isso a ver com a nossa vida? Eu quero pensar num fluxo importante, que é o sangue. Eu, quando tinha a minha juventude, até mesmo um pouco da fase adulta, eu vim curar aqui no Distrito Federal, nessa região do Planalto. Mas lá no Rio de Janeiro havia tempos em que eu colocava sangue pelo nariz. Eu não sei, alguém já colocou sangue pelo nariz? E aquilo às vezes vinha de repente. Eu lembro que uma vez eu estava no seminário e eu comecei a colocar sangue pelo nariz. E o pessoal falou: "Ei, Luiz, você está colocando muito sangue por aí no nariz, o que está acontecendo?" Eu falei: "Não sei." E alguém falou lá: "Vira o nariz, se estava sangrando para a direita, vira para a esquerda. Se estava na esquerda, vira para a direita." Eu não sei o que eu tinha que fazer assim: virar o nariz e levantar a cabeça. E daqui a pouco aquele fluxo cessou. Você sabia que um ser adulto precisa de 4,5 a 6 litros de sangue? Se o seu corpo estiver com deficiência de sangue, você pode ter alguma anomalia, alguma enfermidade pode surgir no seu corpo. E dependendo do peso, do sexo, da idade, do tamanho corporal, isso é bem grave. Há uma estatística que diz que crianças precisam de menos sangue proporcional ao tamanho do seu corpo. Uma criança precisa de menos sangue. Adultos e mulheres, cerca de 4 a 5 litros. Então, isso significa que está correndo no seu corpo agora 5 litros de sangue. Meu Deus, como é que isso está funcionando aí agora? Homens adultos, cerca de 5 a 6 litros. O sangue é essencial para a vida, porque o sangue vai transportar o oxigênio, os nutrientes, o sangue vai trabalhar os hormônios, o sangue vai renovar as suas células, sua imunidade, e remover resíduos poluentes do seu corpo. Mas se você começar agora a perder sangue, copiosamente, abundantemente, o que vai acontecer com você?
Bom, quando uma pessoa perde muito sangue, o corpo entra em choque. Perdas acima de cerca de 40% do volume sanguíneo, você sabe o que acontece. Leva a óbito, leva à morte. Fluxo de sangue, como outros citados aqui hoje, como menstruação e sêmen, é o que nós vamos ver nessa noite, em base à santidade. Irmãos, no sermão passado, é só você olhar o contexto, nós vimos a questão da praga. Olha, estamos passeando, estamos vendo a santidade. No domingo passado nós vimos uma casa tomada por uma praga, por um fungo, que poderia muito bem simbolizar ali a lepra, o que tinha que ser feito com aquela casa, verso 35. Dos 33 ao 42, dentro do seu contexto, o dono daquela casa tinha que saber falar ao sacerdote: olha, aqui tem alguma coisa estranha na minha casa, tem um resíduo, tem um material, tem um fungo, será que isso é lepra? Vamos tratar. E o sacerdote tinha que fazer algumas coisas, ele tinha que pegar o martelinho, raspar aquilo ali, pegar a pedra, jogar fora, botar uma argamassa nova, colocar novos tijolos, novas peça ali naquela sangria que foi feita, e se aquilo voltasse, se retornasse, aquela casa teria que ser demolida. Mas antes de demolir aquela casa, precisaria também de uma nova... O cal, lembra do cal? Eu falei do cal. Para que serve o cal? O cal, a casa rebocada, ela tinha que mostrar se havia imperfeições ou não. Não podia ser maquiada. Agora nós estamos falando do corpo humano. Mais uma vez, Arão é incluído no diálogo com Moisés. Aliás, depois que Deus oficializou o ministério de Arão, Deus não fala só com Moisés, ele fala com o seu irmão Arão. É os dois conjuntamente. Vem cá os dois, vocês têm responsabilidades e eu quero conversar com os dois. Deus chama mais uma vez Arão, inclui Moisés nesse diálogo, e ele agora então com Moisés, Arão, ele vai fazer parte dessa corresponsabilidade de tratar da santidade. A santidade é algo que a gente precisa zelar. Fala nisso, como é que está a sua santidade, hein, meu irmão? Você tem buscado a santidade do Senhor, tem mortificado a carne, tem buscado olhar mais para o Senhor, com seus olhos cheios de alegria, de brilho, dizer: Senhor, eu preciso me renovar, eu preciso confessar os meus pecados. Eu muito tenho dito a respeito de um diário, e por incrível que pareça, antes de vir embora, eu estava jogando algumas coisas fora, e eu peguei um caderno de 2018, Heloísa, quando eu estava no Lago Azul. E eu comecei a ler algumas coisas que eu vivia naquele período. 2018, é o meu diário de bordo. E comecei a ler algumas coisas, algumas cenas que a gente vivia lá no Lago Azul. E eu coloquei assim: hoje foi um dia muito especial na vida da igreja do Lago Azul. Eu estava muito feliz naquele domingo, era um dia do Senhor. E aí eu coloquei assim no meu diário de bordo assim: esse é o dia que fez o Senhor, alegremos nele. Então, registrar algumas coisas como um diário, escrever alguma coisa, é importante para que você depois, anos lá na frente, você possa recordar. E eu recordei muitas coisas no ano 2018, que foi o meu último ano lá no Lago Azul. Em 2019, eu estava vindo aqui para a nossa igreja em Santa Maria, e um pouco da história dos últimos meses lá no Lago Azul ficou registrado no meu caderninho azul que eu estou jogando fora. Eu acho que eu não vou jogar fora essa parte não, porque é memória, né? A gente falava de memória aqui hoje, é tão importante a gente registrar as nossas memórias. Mas, portanto, irmãos, o que nós vamos ver hoje nessa memória lá do sopé no deserto, antes de entrar na Canaã, antes de ter casas, ter bens, ter a vivência em que chegaria aquele dia. Você lembra da fala de Josué? Quando Josué concluiu a sua obra, o povo havia recebido a terra, ele disse algo importante, porque nós estamos encerrando, ainda tem um mês, o próximo domingo, estamos encerrando o mês da família. A fala de Josué, que nós, um panorama bíblico, a gente coloca na nossa mente, é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês sabem, coisa boa. A partir de agora,
agora ele respira fundo e diz assim: olha, eu vou cuidar da minha casa. Eu vou cuidar da minha família. Eu vou cuidar da lei, da santidade, da santificação. Não importa o que vocês vão fazer, mas eu e minha casa santificaremos ao Senhor. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Que profundidade, que alegria. É poder dizer assim: eu e minha casa procuramos a santidade. E agora a gente vai ver algo natural, que é o nosso corpo. E parece que Deus está preocupado com algo muito propício. Deixe-me falar algumas verdades para você aqui. Primeiro, você não escolheu esse corpo que você tem. Se você foi homem, foi Deus que determinou que você fosse homem. Se você é fêmea, foi Deus que determinou que você fosse fêmea. A tua história é escrita pelo dedo de Deus, pela soberania de Deus, pela vontade de Deus. E de forma natural, agora você cresce. Mas Deus está preocupado com algumas coisas que nós deveríamos conhecer a partir da graça. Lembra, pós-cruz. Eu sempre faço isso para você lembrar. Aqui está a lei e ali está a graça. Daqui para cá, graça. Pós-cruz. O que Jesus fala do corpo? Do seu corpo. Você sabe que Jesus ele disse algo importante do nosso organismo? Eu não sei se você já teve experiências, irmãos, mas a gente já teve algumas experiências como pastor, como servo do Senhor, como batalha espiritual, como luta espiritual. Eu lembro que, eu acho que eu já disse isso aqui para vocês, mas alguns talvez não estavam aqui quando eu falei, que se converteu uma pessoa que era dita pai de santo. E ele chegou na igreja e disse assim: reverendo, eu tenho ouvido o senhor pregar, e hoje eu quero vir conversar com o senhor. Ele da minha sala, aquele rapaz, eu nunca mais vi aquele homem, eu não sei para onde ele é, se está vivo, que destino levou aquele homem, mas lá em Valença, quando eu passei por lá, isso nos ídolos de 1989, 90, ele disse assim: eu sou um bruxo. Eu fiz todo o ritual que você possa, pastor, imaginar, para que eu fosse ordenado um satanista. Falei: opa! Você conversar com esse rapaz. E contei agora o que está acontecendo. Mas o Espírito Santo está entrando na minha vida. E eu quero romper com tudo isso, reverendo. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Eu fiz pacto com bode, eu raspei minha cabeça, pacto de sangue, eu fui no cemitério, não vou contar as coisas que ele fez com vocês. Eu não quero assustar vocês, nem fazer terrorismo, não é isso. Eu fiquei pensando, irmãos, naquilo que Jesus ensinou sobre o corpo. E você sabe que o seu corpo é santo. E você sabe que Satanás não tem poder sobre o seu corpo. Que os demônios podem tentar entrar na sua vida, porque eles brincam com alguns corpos que estão imunes. Mas quem tem o Espírito Santo é selado, é protegido, não tem que ter medo. O fio do seu cabelo é contado por Deus. Ele sabe aquele fiozinho que caiu quando você estava tomando banho hoje, antes de vir para cá para o culto. Ele sabe da sua história, ele sabe de todas as coisas. E você é santo, separado. Seu corpo é tabernáculo, é morada do Espírito Santo. E até pós-morte, o seu cadáver é santo. E eu perguntava para aquele bruxo: você tentou tirar alguma coisa de gente crente? Quando eu chegava numa turma que era de crente, os espíritos falavam assim: aqui você não mexe. Aqui tem um guardião. Esse corpo você não pode tocar. Você crê que o seu corpo é santo? Que ele é receptáculo do Espírito Santo? Que ele é templo, ele é morada do Espírito Santo? Aí a gente começa a ver o que a lei coloca aqui
como sendo detalhes sendo trabalhados, vai chegar agora lá no final, dizendo o que Jesus diz: vós sois santuário, morada do Deus vivo, o seu corpo é santo. O inimigo não tem poder sobre o seu corpo. A integralidade agora, irmãos, em um fluxo natural masculino e feminino, é tratável agora, diante da lei. Deus está colocando algumas coisas para nós, e em primeiro lugar, do verso 1 ao 12, o que nós temos é a impureza masculina. Se no verso 3 você traz o tema como fluxo, do verso 1 ao verso 12 agora, o que se trabalha é a questão do fluxo masculino. Qualquer homem que tiver fluxo seminal no seu corpo, qualquer, será imundo por causa desse fluxo. O processo natural do homem, quer seja na puberdade, onde isso acontece com maior facilidade, numa evolução de hormônios que o jovenzinho, o pré-adolescente, o adolescente vive, em que o fato do sangue jorrar do seu corpo faz com que esse homem, ainda pré-adolescente, esteja impuro. Mas há tratamento para isso. O verso de número 3 trata do pecado, e aí você lê assim: esta pois será a sua imundície por causa do seu fluxo, e se o seu corpo faz a fluxo, ou o seu corpo o estanca, esta é a sua imundície. O pecado será contra o corpo. Outro detalhe importante que Jesus ensina é que existe um pecado, um atentado contra o corpo. Pastor, você pode me dar alguns exemplos? Põe na sua mente aí alguns exemplos de pecado contra o corpo. Por exemplo, comer muito. A gula é um atentado contra o corpo. Você não aguenta mais comer. E aí eu quero agradecer muito as irmãs que estão nos abençoando, e pode-se de gratidão agradecer quem fez a nossa refeição aí, as irmãs que fizeram, muito obrigado, a gente sabe daqui quem fez, e Deus abençoe vocês. Um almoço muito gostoso, comemos bastante, Gustavo, foi bênção, foi celebração aqui. E daqui alguns minutos, algumas horas depois, chega o lanche. Mas antes do interregno, nós temos aqui uma mesa posta com doces, com sobremesas, com coisas que os irmãos Santo do Nome nos ofereceram, com muita banana, com muita comida. E eu vou dizer uma coisa: nós tínhamos energia para virar a noite trabalhando. É o que diga o presbítero Josué lá fora. E ele queria botar a turma trabalhando até meia-noite. Misericórdia. Aí eu tive que ir embora, eu tinha que pregar, tive que coordenar tudo. Hoje eu estou coordenando tudo. Imagina se eu ficasse até meia-noite aqui. Mas o povo ficou aí trabalhando, numa vibração. O presbítero Fred, a equipe, dos irmãos, os meninos, o adolescente, Henrique, magrinho, mas tem muita força esse menino, ele vai longe. Parabéns. Mas nós comemos bastante. Cuscuz, lanche. E às vezes eles falaram: pastor, você não vai comer cuscuz? Não dá, não. Eu vou atentar contra o meu corpo, eu estou satisfeito, não dá para comer mais. Então comer muito é um atentado contra o corpo. Que ver outro atentado que virou moda? É moda. Não vai perder a salvação. Quem já fez discipulado sabe, eu já falei isso umas 500 vezes. Mas virou moda fazer tatuagem. O indivíduo tatua a testa, tatua o pescoço, tatua o corpo inteiro. E depois, para tirar uma tatuagem, só alguns sabem como é difícil. Como é complicado. E Jesus disse que uma tatuagem atenta contra o corpo. Perfeito? Você não tem domínio total do seu corpo para você marcar como se fosse um animal, uma pessoa destacável. Respeite se você quer tatuar. E você sabe como é que eu lidei isso lá em casa, como adolescente? Um dia minha adolescente falou: vou fazer uma tatuagem. Eu falei: vai? Você tem certeza? E para melhorar, a mãe falou: eu também vou. Aí você vai? Você tem certeza, minha filha? Você tem certeza? Gente, há algumas coisas que afetam o corpo.
Você não pediu esse corpo. Cuide dele com responsabilidade. Seu corpo é santo. Ele será transformado gloriosamente no último dia. Verso de número 4 a 6. Tudo a que o homem tocasse, a cama, os bancos, tudo que tivesse contato com aquele período que ele tinha passado pelo sêmen, seria imundo. Contato com a cama, com o assento. Tinha que ser lavado as suas vestes, banhado em água, porque ele seria imundo até a tarde. Era natural, mas havia um processo. Isso é importante você entender o processo, a espera. Até a tarde ele seria imundo. E, pastor, e o imundo, o que é isso? O imundo não podia entrar no templo, ele era imundo. Imundo não podia estar em comunidade, ele era imundo. Ele tinha que se isolar. Era o mesmo efeito do imundo leproso. Só que o leproso era bem mais severo a questão da lepra. Isso significa, irmãos, que algumas coisas naturais da sua vida impedem você de orar, de adorar o Senhor. Você precisa ter um tempo para refletir, para pensar como isso está acontecendo naturalmente na sua vida, por que isso está acontecendo naturalmente. Você quer ver uma coisa que acontece naturalmente na vida do cristão? É quando você está muito nervoso, você fala um palavrão, você desqualifica o seu sistema emocional, o seu sistema nervoso. Você fala, epa, isso não é coisa de crente. O Espírito Santo na mesma hora fala. É preciso se humilhar diante do Senhor e reconhecer, puxa vida, Senhor, eu tentei contra ti. Agora, isso não faz parte do meu mundo corriqueiro. Porque eu agora sou uma nova criatura. Eu esqueci de terminar a história do homem lá, né? Do pai de santo. Eu disse para ele que, ao se lançar nos braços do Senhor, ele teria um novo nascimento. Você já parou para pensar na importância do novo nascimento? Aí ele respirou fundo e louvou tanto a Deus quando ele entendeu o que era a regeneração, o novo nascimento. E é isso que nós precisamos entender. Porque a purificação que vem do verso 13 ao 18, e o versículo 13 começa dizendo para nós assim, do 13 ao 18, quando, pois, o que tem o fluxo dele estiver limpo, purificação, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação. Lavará as suas vestes, banhará o corpo em águas correntes e será limpo. Quando, pois, quem tem esse fluxo, aquele que está limpo, também tem que, assim como o leproso curado, ter um período de espera de 7 dias. Após o sacerdote declarar limpo como leproso, ele deve lavar suas roupas, banhar-se em águas correntes, e tudo acontece no 8º dia, não é automático. Assim como o leproso, ele apresentará a sua oferta pelo pecado e um holocausto ao sacerdote para expiação no santuário, como já vimos no capítulo 14, 10 a 18, 23 a 31, numa analogia. Os sacrifícios da pessoa com fluxo são os mesmos da curada da lepra, você já viu. Exige apenas que façam o sacrifício das pombinhas, das rolas. São 2, já aprendemos. Uma é destroçada e a outra é solta. Isso indicando que não havia mais nenhum impedimento daquele moço, ou daquele homem, ou daquela mulher de entrar no santuário, de adorar a Deus e ter sua vida comunitária. Aqueles que se tornam imundos por contato direto ou indireto com uma pessoa do fluxo não precisa de expiação. A exigência do contexto é de sacrifício para aqueles que se tornam imundos por contatos que seriam impraticáveis. Isso é coabitação. Tá? Tem gente tão carnal, irmãos, que não respeita aquilo que Deus colocou como sendo de modo natural. Eu acho que deu para você entender o que eu quis falar. O cara é tão carnal, a pessoa é tão carnal, que não respeita o processo da santidade, do fluxo natural,
a maneira natural que Deus colocou para que o homem, o corpo, tivesse repouso, para que as emissões pudessem serem refeitas. Do verso 19 até o verso 33, nós temos a impureza feminina. Assim como a pureza masculina, nós temos a impureza feminina. O que se aprende no contato feminino, na vida feminina? De modo natural, já as fêmeas têm o seu período menstrual. E esse período precisa ser observado de várias formas. Aos homens precisa entender o mundo feminino. Porque às vezes nós não conseguimos entender bem o que está acontecendo no mundo feminino, com os hormônios. No mundo feminino, com a questão do sangramento. A dor e a dificuldade que é viver isso. Mas ao mesmo tempo saber que há uma renovação especial. Que vai passar e que tudo vai ser refeito no corpo feminino. Como bênção, santidade ao nosso Deus. Qualquer pessoa que tocasse durante esse período no corpo feminino seria imundo. Qualquer pessoa que deitasse com ela ou assentasse ao lado dela, na sua própria cama, se tornaria imundo. A lei é severa, a lei é bem clara que não pode haver toque nenhum. Aproximação nenhuma. E quando houvesse um sangramento anormal, aí a coisa era pior. Porque existem problemas femininos, ginecológicos, que fogem do círculo natural do corpo feminino. Lembra daquela mulher que há 12 anos sofria? Você começa a entender a dor daquela pessoa. 12 anos imunda. Ela vai e toca. E é curada. Irmãos, o que nós podemos e devemos levar desse contexto masculino, feminino e de purificação desse texto? Primeiro, é preciso olhar para a vida como sendo algo que Deus criou. Nós que estamos pós-graça, entendemos que a nossa vida é um processo de santidade ao Senhor. Assim como diz o capítulo número 15 do arrependimento para a vida, como não há pecado tão pequeno que não mereça condenação, assim também não há pecado tão grande que passa a trazer a condenação sobre os que se arrependam verdadeiramente. A confissão de Westminster trabalha essa questão a respeito da confissão, do reconhecimento. E pasme, aqui o que a lei coloca é que cada um deveria reconhecer o seu fluxo natural. Hoje, irmãos, não há essa consciência. O pecado é tão visível que muitas vezes a gente esquece o que diz o Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Às vezes nós esquecemos aquilo que diz Romanos 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você tem uma nova vida. E em síntese, até aquilo que Deus colocou como de forma natural. E olha, essa questão do sêmen vai voltar. E você ainda vai ouvir a lei falando, regulando mais sobre essa questão do sêmen. O pecado que era um homem não saber lidar com aquilo naturalmente que Deus deu. Cenas dos próximos capítulos. A coisa vai ser mais arrochada para nós homens. Dessa concepção de santidade. Ao concluir nessa noite, o oração dessa lei, capítulo de número 15, é uma só. O fluxo. O fluxo masculino, o fluxo feminino e a purificação. Culto a Deus. É isso que o texto traz para nós. E de forma prática, o que eu posso trazer à minha memória? Eu posso trazer que Deus se importa com a santidade integral do ser humano. Bem devagar para você anotar. Deus importa com a santidade integral do ser humano. Até aquilo que é natural. Mas pastor, é isso? Isso. A impureza tratada em Levítico não era apenas uma questão física. Isso era natural. Mas também era uma questão espiritual e comunitária.
O texto ensina, irmãos, que alguns aspectos precisam serem avaliados, trabalhados. Até aspectos naturais da vida precisam ser conduzidos com reverência diante de Deus. Hoje aprendemos que devemos cuidar do corpo. Irmãos, cuida do seu corpo, não é seu. Deus te prestou por um tempo. E é interessante que a gente vai envelhecendo. Eu estou olhando no espelho e eu estou ficando, o que é isso, Senhor? Aí ao mesmo tempo, glória a Deus. A gente vê algumas imagens. Você tem retratos em casas antigos? Olha só a imagem. Como é que você está mudando? Você está perdendo massa muscular, você está ficando com ruga, está aparecendo manchas, cabelo branco, barba branca. Oh, bom seria se a gente ficasse novinho para sempre, né? Não. Não. A idade impõe maturidade. A idade impõe respeito. A idade impõe intimidade com Deus. É bom. As cães, olha o termo velho, antigo, que a Bíblia coloca. Felizes são aqueles que já são chamados de cães. Não é cão, cachorro não, né, gente? Calma aí, não é isso que o texto diz, não. Velhos, velhas, experientes, vividos. Pensa para falar. Vai devagar. Estava eu e o Saulo, mesma idade que eu tenho, o Saulo tem. Aí vem o Vitor anda aí. Vem o Vitor empurrando um carrinho, cara, com duas mãos assim, com força. Que força. Aí o Saulo diz assim, nossa, como esse menino tem força. Eu falo, vai ter 18 anos, você quer o quê? 19 anos. Entendeu? Qual é o processo? Felizes são aqueles que importa em Deus a santidade integral do seu ser, do seu corpo, que cuida do seu corpo, da mente, da vida espiritual, com temor e responsabilidade. A aplicação, o cristão deve viver em santidade também nas áreas íntimas. Meu irmão, não sei o que acontece com alguns casais, mas eu quero dizer que o casal cristão eleito, ele é santo. Até o seu relacionamento com a sua esposa tem que ser santo. Por muito tempo eu vi em encontro de casais, eu via pastores falando que vale tudo entre quatro paredes, não vale não. A santidade primeiro é o Senhor. Você tem que entender que Deus está presente. Muita calma nessa hora. Sua vida íntima é um culto ao Senhor. E aliás, sua vida íntima é mais que um culto ao Senhor, porque funde dois corpos, unindo mente, emoções, sentimentos. E é isso que o Senhor espera da igreja, do noivo com a noiva. Unidade. Aí você entende a analogia do apóstolo Paulo sobre a vida íntima do casal. Marido, você não vai ouvir nunca eu falar isso para você, meu irmão. E eu só vou falar porque está dentro desse texto. Respeite as regras da sua esposa. Respeita. Aprenda isso. Porque muitas vezes nós somos carnais. Somos carnais. Tem uma lógica atrás disso. Que é reposição. Que é o trabalho, o repouso do corpo. A preparação para a geração, para ter filhos que só elas podem. Nós precisamos entender isso. Lembra que o corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 a 20. Segundo lugar, o pecado e a impureza contaminam facilmente. O capítulo mostra que a contaminação podia alcançar camas, assentos, roupas e outras pessoas. A ideia central é que a impureza se espalha rapidamente. Espiritualmente, isso nos alerta sobre a influência do pecado, dos maus hábitos e das más companhias.
Precisamos vigiar nossas amizades, ambientes, pensamentos, práticas, porque aquilo que toleramos pode contaminar nossa comunhão com Deus e afetar as outras pessoas. Precisamos entender que o pecado e a impureza contaminam-se facilmente. E em terceiro e último lugar, a purificação e restauração para aqueles que buscam a Deus. Louvado seja Deus. A esperança. Ninguém vai para a cidade dos leprosos, ninguém vai ser excluído da igreja, ninguém vai afastar da comunidade, mas deve haver senso e consciência de santidade. Mesmo diante da impureza, Deus providenciou meios de purificação, lavagem e expiação. E isso pós-graça aponta para quem? Cristo. Jesus Cristo, que purifica completamente o pecador arrependido. Em conclusão, como Romanos 8:1 reforça que não há condenação para o cristão em Cristo Jesus. Aleluia! Essas coisas não podem mais nos condenar, porque nós somos restaurados, lavados, redimidos no sangue do Cordeiro. Nenhuma pessoa está condenada sem esperança. Em Cristo existe perdão, restauração e nova vida para todo aquele que se arrepende sinceramente. Uma frase de conclusão que pode ser usada nesta pregação de Levítico 15 nos ensina que Deus é santo e que a impureza se espalha facilmente, mas também revela que o Senhor providencia purificação e restauração para o seu povo. Se você pudesse e quisesse me perguntar, reverendo, capítulo de número 15, que fala? E eu falaria para você, o seu corpo é santo. Só isso. O seu corpo é santo. Cuide dele, como louvor, como honra e como glória ao Senhor. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Agradeça a Deus pelo seu corpo. O seu corpo é o mais bonito do universo. Sinta-se uma pessoa privilegiada, porque Deus lhe deu este corpo para que você pudesse viver por um tempo sobre essa terra. Você tem que ter responsabilidade com esse corpo, cuidando dele, da sua mente, da sua saúde, das suas emoções, da sua espiritualidade, porque enquanto nós vivermos, estaremos recebendo, hospedando o Espírito Santo. Deus, obrigado por essa palavra. Até mesmo as coisas naturais da nossa vida são coisas santas. E louvamos, ó Deus, pela nossa igreja, por esse texto, e por nos fazer lembrar nessa noite da santidade, Senhor, e da responsabilidade contra, ó Deus, quando ofendemos o Senhor e ofendemos o pecado. Tenha misericórdia de todos nós. Abençoe agora o Arthur, que saiu aqui doente, Senhor. Provavelmente o Frederico tenha ido já no hospital. Seja com ele nesse momento. Cure esse menino, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.